Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, fazendo aqui um fechamento daquilo que aconteceu de mais importante essa semana durante o Mobile World Congress, que aconteceu em Barcelona. A gente acompanhou ao longo desses últimos 4 dias aí as principais novidades do evento, os principais acontecimentos, as principais discussões, debates, trouxemos já muitas coisas, e eu queria agora tentar fazer uma amarração daquilo que a gente viu de mais relevante em relação àquilo que a gente esperava que fosse acontecer, e quais foram as surpresas que a gente teve no evento. Bom, vamos começar por essa parte, né? Qual foi a grande surpresa que a gente teve no evento? Foi a ausência completa de discussão sobre a questão de sustentabilidade da rede, de fair share. Não que isso não tenha aparecido em alguns momentos, em alguns debates, em algumas discussões, mas ficou longe das manchetes do evento, não foi o destaque, não foi a principal provocação, a principal agenda de nenhuma das operadoras internacionais que participou aqui. Isso aparecia nos debates de maneira subliminar, aparecia nas entrelinhas do debate, aparecia numa discussão, às vezes, um pouco mais discreta, um pouco mais contextualizada, mas não foi aquilo que aconteceu nos últimos anos. E por que isso? Porque as operadoras europeias, principalmente, estão muito preocupadas, nesse momento, em fazer outras mudanças, estão preocupadas numa desregulamentação dos diferentes marcos legais que existem aqui no continente europeu. Cada país tem as suas regras específicas, mas também interessadas em fazer uma desregulamentação no nível pan-regional. Estão preocupadas principalmente com a questão de licenciamento de espectro, que é um grande desafio aqui para o continente europeu, e parece que essa pauta da sustentabilidade da rede, do fair share, de como que vai se dar o relacionamento delas com as empresas de internet, ficou em segundo plano. Também por uma questão geopolítica. A gente tem que lembrar que o evento desse ano aconteceu no contexto do novo governo Donald Trump. Esse governo tem uma postura muito mais agressiva com relação aos reguladores de outros países, tem uma postura muito mais agressiva com relação a como que o governo dos Estados Unidos vai se posicionar no caso de países colocarem taxas e regulações e cobranças de empresas norte-americanas. Isso a gente trouxe logo no primeiro dia do evento, comentando um pouco como é que está esse posicionamento do governo norte-americano. Foi mensagem também do presidente da FCC, do Brendan Carr, durante o evento, alertando que, olha, o DSA, que é o Digital Service Act, né, a legislação europeia que trata dessas questões, pode ser um problema na relação entre Estados Unidos e Europa, a depender aí de como que a Europa vai impor essas barreiras, essas tarifas para as empresas norte-americanas. Então, nesse contexto geopolítico um pouco mais delicado, esse assunto acabou ficando em segundo plano, talvez para evitar provocações, para evitar estresse e para evitar más interpretações aí nas relações internacionais que já estão bastante tensas entre Estados Unidos e Europa. Então, essa foi uma constatação. Uma outra expectativa que a gente tinha para o evento desse ano, que seria um avanço maior do 5.5G, o início de estratégias dos vendors mais agressivas na questão do 5.5G, da renovação aí das plantas de quinta geração de celular, que afinal de contas já estão sendo implementadas aí desde pelo menos 2019, 2020, né, já completo aí um ciclo de 5 anos, ainda não está num nível de amadurecimento que a gente esperava. O fato é que, efetivamente, a gente viu pelo menos um grande vendedor, que é a Huawei, promovendo isso de maneira bastante intensiva, então eles estão com essa agenda priorizada, mas outros vendedores internacionais, como o caso da Ericsson, como o caso da Nokia, claro que tem equipamento 5.5G, já se fala muito nisso, mas com uma transição muito mais natural, uma transição muito mais orgânica diante da própria estratégia das operadoras de telecomunicações. E daí, claro, cada uma delas apostando, né, no crescimento do 5G atual, passando aí por uma implementação também para redes privativas e tudo mais, principalmente a Ericsson, né, com uma mensagem muito forte na questão do Open Gateway, das APIs, né, e o uso da infraestrutura de telecomunicações para serviços digitais.
Mas também existe um outro fator aí por trás dessa espera, vamos dizer assim, para o 5.5G, que é o fato de que, na Europa principalmente, as operadoras ainda não estão com as redes 5G standalone, que é uma situação que a gente não enfrenta no Brasil. O Brasil já fez a migração para o 5G SA, já está no release 16, vamos chamar assim, do 5G, e de alguma maneira já está com uma rede mais atualizada. Aqui na Europa, o percentual de operadores com o 5G SA ainda é muito baixo, está na casa aí dos 5, 10%, então existe aí um movimento no sentido de fazer com que esses operadores migrem para esse nível de definição do padrão de 5G, que ainda não existe de maneira mais massiva aqui na Europa, para só então poder fazer a migração para o 5.5G. Agora, qual que foi o grande destaque do evento? Isso daí, obviamente, a gente não teria como não colocar nesse nosso resumo do que foi o Mobile World Congress esse ano, foi a inteligência artificial. Isso aí era o tema de todos os estandes, todas as palestras, a gente já colocou desde o primeiro reporte que a gente fez, como que esse foi a expressão dominante aqui no evento. Como a gente trouxe também no nosso boletim de ontem, né, ainda com uma certa confusão entre o que efetivamente é inteligência artificial nova, sendo trazida para o mercado, e o que caminhos que podem ser chamados de inteligência artificial que a indústria já vinha seguindo. Então, a indústria já falava muito de análise de dados, já falava muito de machine learning, já falava muito de virtualização, já falava muito de redes definidas por software. Tudo isso se encaixa perfeitamente bem dentro de uma roupagem, de uma linguagem que remeta à inteligência artificial, que é o tema da moda, e foi o que a gente viu aqui. Então, muita maquiagem aí em cima desse tema, mas muita aplicação efetiva, aplicação que de fato muda o modo como as operadoras de telecomunicações vão passar a oferecer serviços, vão passar a gerir suas redes, vão passar a se relacionar com os consumidores, enfim, utilizar inteligência artificial nas diferentes frentes de batalha, nas diferentes frentes comerciais que estão sendo seguidas. Então, o destaque do evento desse ano, na nossa opinião, sem dúvida, foi a questão da inteligência artificial, foi o tema pervasivo. A surpresa do evento foi que o 5.5G ou o 5G Advanced não veio com a força que a gente imaginava que viria, e a grande surpresa do evento foi o fato de que a discussão entre relacionamento das empresas de telecom com as empresas de internet acabou não aparecendo nas manchetes, talvez por essa questão geopolítica que a gente mencionou. Então esses foram os pontos aí mais importantes que a gente pode tirar do Mobile World Congress desse ano. Quais são as expectativas para o próximo ano? Aí sim, uma evolução do 5.5G, né, isso não tem como a gente fugir, até porque faz parte do ciclo de renovação tecnológica. Eu acho que a gente vai começar a ver uma nova onda de internet das coisas por conta do crescimento da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial abre um novo horizonte aí para o desenvolvimento do IoT, e a gente lembra que a IoT era a palavra de ordem do evento aqui de Barcelona há coisa de 5 ou 6 anos atrás, só se falava disso e depois durante muito tempo não se falou mais. Eu acho que isso vai voltar a aparecer com um pouco mais de força. Um tema que já começou a aparecer aqui de maneira interessante, mas ainda sem muita profundidade, foi a questão do relacionamento das empresas de 5G com as empresas de satélites, e eu acredito que isso nos próximos anos vai ser um tema relevante que a gente vai ter que começar a observar com um pouco mais de atenção. E por fim, acho que a questão regulatória vai ganhar uma outra roupagem, principalmente em função aí dos desdobramentos que a gente vai ter ao longo de 2025 na regulação de inteligência artificial, na regulação do ambiente de internet, na regulação das relações internacionais entre países no que diz respeito à economia digital. Então, tudo indica que para o próximo ano aí, isso daí talvez traga algumas novidades. E aí, especialmente no caso da Europa, que é onde a situação parece mais crítica em relação às dificuldades que as operadoras de telecomunicações estão tendo de enfrentar esse ambiente legado regulatório, uma expectativa de uma mudança aí mais significativa. Esses foram os meus destaques com relação ao Mobile World Congress. Então a gente fica por aqui. Hoje eu não vou fazer o nosso boletim com um apanhado do noticiário do Brasil,
por uma questão logística, mas na segunda-feira a gente volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, pela paciência, e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.